Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é Expansão Marítima e Ciência. Nós já vimos em outro vídeo que no século XV Portugal e depois outros países europeus se lançam ao Oceano Atlântico para conquistar, para obter novas rotas de comércio, obter metais preciosos, etc. E era um contexto também de grande crescimento científico. Aqui podemos pontuar três detalhes. Primeiro, a questão do combate às doenças. A ciência vai aos poucos se desvinculando do aspecto religioso para compreender melhor origem, desenvolvimento de doenças. E isso vem desde a época da peste negra, quando aí você tem a peste matando 25 milhões de europeus entre 1348 e 1352, a partir de já uma onda de contaminações que vinham acontecendo desde 1333 na China e que depois foi se espalhando pela Ásia, pelo norte da África, chegando à Europa. A partir dali, claro, muita gente ainda acreditando, é castigo divino, sempre ligando ao espiritual, mas já ali chegando ao século XV, XVI, você já tem um crescimento de uma ideia científica que vai atrás de aspectos das doenças que não estivessem ligados a explicações religiosas. Um segundo ponto a ser destacado, a elaboração de mapas. Você pega o conhecimento de mundo que os europeus tinham antes das grandes navegações e depois das grandes navegações, você vai ver muita diferença. Por exemplo, em 1415, quando começam as grandes navegações, os portugueses e os europeus, de uma forma geral, conheciam uma parte da Ásia, a África ali até o deserto do Saara e quase toda a Europa. Ótimo. Depois das grandes navegações, já com conquistas de terras, a obtenção de novas rotas comerciais e invasões, etc., aí você já começa a ver os mapas trazendo a África completa, quase toda a Ásia, a Europa completa, o continente americano. Então, o conhecimento geográfico baseado nas grandes navegações. E um terceiro ponto, os estudos astronômicos, a partir das grandes navegações e até da própria pesquisa mesmo científica, se desvinculando, se afastando das explicações puramente religiosas. Você tem, por exemplo, a passagem de um geocentrismo para um heliocentrismo. O que é uma coisa, o que é outra. O geocentrismo, a ideia de que a Terra seria o centro do universo, com o Sol e os outros planetas girando ao redor. Mas, a partir dos estudos científicos desenvolvidos principalmente pelo padre Nicolau Copérnico, que publica um livro sobre isso em 1543, você tem a ideia do heliocentrismo, ou seja, o Sol ao centro e a Terra sendo apenas mais um entre os planetas que giram em torno do Sol. E isso muda o pensamento das pessoas, muda a concepção que as pessoas têm a respeito do mundo, a respeito do universo. Em outros vídeos continuaremos este assunto, desenvolvendo um pouco mais aquilo que se deu aí com as grandes navegações e com todo o crescimento científico e cultural nos séculos XV e XVI. Muito obrigado.